Bom, pessoal, então eu vou fazer esse exemplo aqui demonstrando como se faz uma JTable usando o mais simples, que é um Default Table Model, e o Window Builder para montar o JFrame. Eu já peguei aqui uma workspace pronta de um exercício que eu já dei em aula. Então, uma arquitetura DAO simples de um CRUD. Já criei a conexão com o banco. Já criei o método que retorna um list, que é o que eu vou jogar na JTable. Veja que esse método é feito com passo a query por um string buffer, e depois eu chamo ela no prepared statement usando o toString. Veja que essa minha query, ela dá este retorno: um nome, um site, uma data de acesso e a quantidade de sites daquele usuário naquele site naquela data. Esse foi um exemplo usado na aula de banco de dados. Bom, então eu vou criar um JTable que recebe esse result set, passa para uma lista e mostra no JTable. Então, vou vir aqui em New, Other JFrame, vai chamar acessos tela, até para manter o mesmo padrão do projeto. Aqui no design, então, eu vou montar uma tela com tamanho razoável, de layout absoluto. O Window Builder ele tem um bug na construção de um JTable. Se eu simplesmente pegar, clicar ele aqui, depois ampliar, ele não mostra. Eu tenho que pegar o JTable, já clicar e arrastar o tamanho que eu quiser. Aí ele aparece. Eu vou vir aqui em Model, vou criar o modelo da tabela conforme eu quero. Vou inserir aqui uma nova coluna. Então eu vou manter o mesmo padrão aqui, né? Nome, URL, data e acessos. Então, acessos, data, URL e nome. Eu posso aumentar aqui o tamanho. Pronto, criei o modelo da minha JTable. Você vê que ele não dá grandes resultados a princípio. Então, eu preciso que essa tabela, vou aproveitar, vou mudar o nome da variável para tbl acessos. Não, tbl acessos. E eu preciso que essa tabela esteja dentro de um scroll pane. Então eu venho aqui, botão direito, Surround with JScrollPane. Esse scroll pane eu vou chamar de SP TBL acessos. Então vê que agora ela aparece bonitinha do jeito que eu preciso. Bom, agora eu vou para o código e vou escrever um método que escreve na tabela. Verifica que a tabela já está aqui, né? A criação dela em Default Table Model, muita gente não gosta, resolve o meu problema, então eu vou trabalhar dessa forma. Então eu vou criar um método que joga
os dados da list na minha tabela. Então, bom, vamos lá. Eu tenho aqui a minha classe AccessosDAO com um método consulta acessos que retorna uma lista de acessos. Objetos previamente criados. Public void preenche tabela. Então eu vou chamar a lista. Então, acessos DAO, a DAO igual a new acessos DAO. Veja que pelos próprios atalhos do Eclipse eu já estou fazendo os imports. Tá aqui o import. List de acesso, lista igual a DAO ponto consulta acesso. Não fez o import. Bom, importa aqui, list do Java útil, acesso do Pojo. Bom, mesmo assim ele dá aquele erro já esperado, uma vez que o método consulta acesso tem um throws de SQL exception. Então, já vamos fazer o try catch dele. Já vou até deixar o catch pronto. É claro que o mais bonitinho seria fazer o tratamento do erro, mas como às vezes eu quero saber o erro que vem do SQL Server, eu vou dar um e.getMessage aqui. Erro. E aí vou pôr lá o atalho de optionpane.errorMessage. Bom, então puxei a lista da minha DAO. Agora eu vou escrever na tabela. Na verdade, eu vou escrever no modelo. Então, default table model, que eu vou chamar de modelo, é igual ao tbl acessos.getModel. Então, eu vou pegar o modelo que eu criei lá no Window Builder. Claro que eu vou ter que fazer um cast para default table model. A partir daí, eu vou querer dar um aspecto dinâmico numa tela que não é tão dinâmica assim. Então, if modelo.getRowCount for maior do que 0, então modelo.setRowCount 0. Então, cada vez que eu for mexer na minha tabela do banco de dados e fizer a nova chamada do método, ele zera e preenche com os valores atualizados. E aí vou fazer o preenchimento. Vou usar um for each. Então, for acesso a da lista. Então, para cada acesso que tem na minha lista, eu vou colocar os componentes que eu quero no modelo. Para isso, eu preciso passar um array de objetos para o meu modelo. Então, eu vou criar um object, que eu vou chamar de objeto, new object. Como o meu modelo de tabela tem 4 colunas, então 4. O meu objeto na posição 0 era o nome do usuário. Então, a.getNomeUsuário. A minha segunda coluna, o meu objeto na posição 1, era a URL. Então, get URL site. A minha terceira coluna era a data de acesso. Então, a.getDataAcesso. Veja que nesse caso,
eu já trouxe a data por convert, tá? É mais fácil de trabalhar. E o meu objeto na posição 3 é o a.get quantidade de acessos, que é o count de acessos. E aí eu vou jogar esse objeto na linha. Então, modelo.addRow, objeto. Pronto. Então, eu peguei o modelo que eu tinha criado lá no Window Builder, zerei o modelo, sempre que necessário. E aí, para cada item da lista, eu crio um array e jogo na linha. Então, se tudo der certo, não deu por uma razão muito simples. Eu não chamei o método no construtor da classe, e nem no botão. Nesse caso, eu vou chamar no construtor da classe mesmo. Tá? Preenche tabela. Agora vamos ver se deu tudo certo. Ó. Então, o mesmo retorno do SQL está aqui na JTable. Tá? Então, espero que sirva aí como modelo para criar JTables conforme necessidade.